Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será temas recorrentes, fé e incredulidade. Existem alguns textos que aparecem aqui como base para o nosso estudo, vou deixar para que você os leia em casa, João 3, 16 a 21, João 9, 35 a 41, João 12, 36 a 46. No Evangelho de João, a humanidade está dividida em dois grandes grupos. Aqueles que creem em Jesus e o aceitam como o Messias, e os que, tendo a oportunidade de crer, escolheram não fazê-lo, porque acabaram se apegando ou às tradições, ou até mesmo ao estilo de vida desregrado que acabaram escolhendo. Você vai encontrar no primeiro grupo alguns indivíduos. O texto, por exemplo, de João capítulo 3, vai falar sobre Nicodemos, que era um indivíduo lento para poder crer. Ele tinha muito conhecimento, conhecia todas as tradições dos judeus. Era um mestre em Israel. Ele tinha a convicção de que Jesus era, no mínimo, alguém que tinha algo além do que as pessoas do seu tempo. É tanto que quando ele vai ter com Jesus, ele vai dizer: bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não estiver sendo usado por Deus. Ele dizia que Jesus, na sua compreensão, Jesus era alguém realmente importante, quem sabe um mestre, quem sabe um profeta. Quem seria ele? Num primeiro momento ele tinha dificuldade de poder aceitar Jesus como o Messias. Entretanto, conforme o tempo foi passando, e depois daquele primeiro encontro com Jesus, que aconteceu na calada da noite, porque ele não queria se identificar publicamente com Jesus, e Jesus estava no jardim de Getsemane, e ele vai ter com Jesus lá. Jesus tem uma das conversas mais abertas com ele. Você não vai encontrar um outro momento na história em que Jesus tenha falado de forma tão profunda sobre quem ele era, qual o propósito da sua vida, inclusive sobre sua morte e ressurreição, do que como ele fez com Nicodemos, naquele único encontro. Nicodemos guardou aquilo no seu coração, e quando Jesus foi levantado da terra na cruz do Calvário, Nicodemos entendeu que aquilo era o que Jesus havia previsto naquela entrevista à noite que ele havia tido com o Senhor. E ele se lembrou das palavras do Senhor: e quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O próprio Nicodemos, nessa altura, toma uma postura. O que ele não havia feito nos 3 anos e meio que ele acompanhou Jesus, ainda que de longe. É bem verdade que houve vários momentos em que lá no Sinédrio, e ele era membro do Sinédrio, ele juntamente com José de Arimateia, acabaram defendendo Jesus. Mas isso de forma velada. Ele vai assumir realmente aquele Jesus depois da sua morte. Ele e José de Arimateia vão ter com Pilatos, pedem o seu corpo para poder colocar na sepultura de José de Arimateia. É ali que ele vai tomar uma postura, vai se tornar realmente discípulo do Senhor. Apesar de ser lento, tardio em tomar posições, em tomar decisões, mas ele o fez. Nessa perspectiva, o texto vai deixar claro para a gente que nem todo mundo tem a mesma velocidade no processo de crer. Tem gente que vai precisar de muito mais tempo. E o Senhor Deus teve paciência, teve essa paciência com Nicodemos. Os próprios discípulos. Num primeiro momento eles creram. Houve alguns momentos no decorrer do processo em que sua fé foi abalada no Senhor. Eu lembro vocês do momento, o próprio João vai falar sobre isso, um dos sinais que ele vai mencionar é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o que dá aproximadamente 14, 15 mil pessoas por baixo, os discípulos, juntamente com a multidão, querem fazer Jesus rei à força. E Jesus vai dizer para os seus discípulos: entrem no barco e atravessem o mar e me esperem do outro lado, porque eu vou despedir a multidão. E Jesus sobe o monte e vai passar um tempo significativo em oração. Os discípulos ficam frustrados com isso. Eles acharam que Jesus estava perdendo uma grande oportunidade, a fé deles no Senhor foi abalada. Por isso Jesus vai até eles caminhando sobre as águas, o que faz com que eles se apercebam de novo quem é Jesus. Puxa, ele realmente é o Filho de Deus. É nessa altura que Pedro vem caminhar sobre as águas junto com o Senhor, afunda, e Jesus o traz de volta à superfície, eles voltam para o barco. Quando chegam do outro lado, as multidões que haviam comido do pão e comido do peixe no dia anterior, eles acabam deixando o Cristo Jesus.
Quando Jesus vai dizer, o único pão e peixe que tem aqui para vocês poderem comer é a minha carne e beber o meu sangue. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essas pessoas descrentes de Jesus, Jesus olha para os discípulos e pergunta, e vocês? Também querem ir com eles? E então Pedro vai dizer, só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iríamos? Você percebe que mesmo esse processo de crer e não crer, para os discípulos houve momentos em que a fé deles foi severamente testada. O próprio texto de João vai mencionar que um dos 12 discípulos de Jesus escolheu não crer. Judas. Terminou de forma trágica a sua história, mas ele escolheu não crer. O texto também vai falar a respeito dos líderes religiosos da época de Jesus, que se apegaram às tradições, e Jesus ignorou as tradições. Ele veio para trazer as pessoas de volta para a Bíblia, a palavra de Deus, que havia sido tremendamente prejudicada por causa das tradições dos anciãos. E eles, de forma pensada, escolheram as tradições ao invés de Cristo. E João vai dizer, as pessoas preferiram as trevas do que a luz. Esse tema de crer é um tema extremamente importante e relevante no Evangelho de João. Se você levar em consideração que em todo o Novo Testamento você encontra 241 menções ao verbo crer, e só no Evangelho de João, 98 vezes esse verbo aparece. Crer é uma ação. E se você pensa que em todo o Novo Testamento, 241 vezes aparece esse termo, e só João vai usá-lo 98 vezes, você percebe que esse é um tema realmente recorrente no Evangelho. É importante crer no Senhor, mas crer em Deus, na perspectiva de João, João vai muito na mesma linha daquilo que Tiago escreveu sobre crer. Tiago chegou a dizer, os próprios demônios creem. Creem, mas não se firmam na verdade. Isso não faz deles candidatos ao reino do céu. E há muitas pessoas que creem da mesma forma como os demônios. Eles sabem que Deus existe, sabem que o Senhor tem planos para a sua vida, mas não tomam posturas diante disso. E isso faz com que eles permaneçam nas trevas. Crer na perspectiva bíblica, tanto de João como também de Tiago, é uma atitude, não apenas mental, intelectual. Mas crer te leva a andar com Deus. Crer tem que fazer com que você dê passos de fé na direção proposta pelo Senhor Deus. Você percebe que crer é muito mais do que um ato intelectual. É estar disposto a caminhar com Cristo. Talvez hoje seria um bom momento para podermos analisar o tipo de crença que nós temos em Deus. Somos o tipo de pessoa que crê na palavra de Deus, mas que não toma posturas de mudança, posturas no sentido de poder caminhar com o Senhor, de se envolver de forma ativa na missão de Deus? Ou nós somos do tipo de pessoa que crê no Senhor e está disposto a ir com o Senhor até as últimas consequências? Eu quero só te lembrar que a Bíblia, o próprio João, depois no livro do Apocalipse vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou parafrasear as palavras do Apocalipse, creia no Senhor até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a ideia. É estar disposto a ir com Deus até as últimas consequências. Esse é o desafio do Evangelho de João. Esse é o desafio que transcende o tempo e a história. Esse desafio não foi feito apenas às pessoas do tempo de João, mas ele é externado a você e a mim hoje também. Até onde você está disposto a ir com Jesus? Eu espero que até as últimas consequências. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que precisamos crer no Senhor, crer como uma atitude. Ajuda-nos a podermos viver dessa forma. E porque cremos no Senhor, colocamos nas suas mãos os pedidos que temos e pedimos, Senhor, responde de acordo com a tua vontade, opera de forma extraordinária, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?